Ei, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos dar início à nossa aula de geografia. E o tema é sobre localização e orientação no espaço geográfico. Eu vou compartilhar o material com vocês. Prestem atenção, tá? Anotem qualquer dúvida ou qualquer informação que vocês acharem que é necessário. E já sabe, né? Dúvida é só me procurar que eu estou aqui para ajudar, tá? Eu vou compartilhar, então esperem só um minuto. Pronto, vamos lá. Como eu falei para vocês, o tema é orientação e localização no espaço geográfico. Orientação no espaço geográfico. A necessidade de se orientar no espaço geográfico sempre foi um desafio para a humanidade. Então, pessoal, desde o início da nossa história, né, os seres humanos, eles vêm criando o quê? Mecanismo de orientação no espaço geográfico, como uma forma de ajudar a se deslocar de um local para outro. Os seres humanos, para se localizar, os seres humanos observavam inicialmente aspectos da natureza, que se destacam-se nos demais, como montanhas, rios. Com isso, estabeleciam pontos de referência. Gente, é muito fácil a gente identificar um ponto de referência. E é muito comum também a gente sempre utilizar alguns termos para definir um ponto de referência. Por exemplo, à frente, atrás, à direita, à esquerda, para cima, para baixo, atrás da igreja, na frente do supermercado, à esquerda, depois da praça. Então, a gente sempre usa esses termos como uma forma de nos localizar. E também servindo como um ponto de referência, né? O ponto de referência pode ser uma praça, uma igreja, uma escola, tá? Por exemplo, eu cheguei em uma determinada rua e estou em busca da casa de fulano. A pessoa me disse que a casa dela fica de frente à praça. Tá? Então, eu uso o quê? A praça como ponto de referência para chegar na casa da pessoa que eu estou procurando. Tá? Mas pontos de referência também podem ser elementos naturais, né? Como um rio, uma montanha, ok? Então, vai depender do que você quer estabelecer como ponto de referência. Então, em uma zona rural, você vai usar elementos naturais, né? Que são bem mais comuns. Em uma zona urbana, que é na cidade, você vai usar elementos culturais, que são mais presentes também. Aí ele fala aqui, ó, além desses aspectos naturais da superfície terrestre, os astros também serviram como referência de orientação. Mas o que é um astro, pessoal? Um astro é o nome que a gente dá a todos os corpos celestes, né? Como estrelas, cometas, planetas, tá? O Sol e a Lua, por exemplo, né? E as estrelas fazem parte também e são considerados astros. Aí ele fala aqui, ó. Observar os astros como Sol, Lua e estrelas também era uma forma de se localizar e se orientar. Constatou-se, com o passar dos tempos, que o lado onde os astros, como o Sol e a Lua, aparecem todos os dias, denominou-se leste. E onde ele se põe, denominou-se oeste. Então, pessoal, aonde o Sol e a Lua nascem, a gente chama de nascente ou leste. Onde a Lua e o Sol se põem, a gente chama de poente ou oeste, tá? Na verdade, esse é o movimento aparente da Terra, do Sol, desculpe, que ocorre devido ao movimento de rotação da Terra. Pessoal, a rotação é o movimento que a Terra ela realiza em torno do seu próprio eixo, tá? E esse movimento ele ocorre de oeste para leste e dura cerca de 24 horas, tá? Que corresponde ao quê? A um dia. Movimento aparente do Sol. Esse movimento é denominado de aparente porque, efetivamente, quem se move é a Terra e não o Sol. Para um bom observador que gosta de observar os astros, né, muitos, né, podem ter a ideia de que o Sol é que se movimenta em torno da Terra, mas não, pessoal. Quem se move é a Terra em torno do Sol. Então,
intenção da gente achar que é o Sol que se movimenta, é o que a gente chama de movimento aparente do Sol. Mas não é o Sol que se movimenta, é a Terra que está fazendo o quê? O seu movimento de rotação, né? Aquele movimento que a Terra realiza em torno do seu próprio eixo. Aí dá-nos a ideia de que é o Sol que movimenta, mas não. Recapitulando, a Terra é que movimenta em torno do Sol. Vocês podem ver aí, ó, na figura, tá? Nós temos aí a Terra. Observe que ela é esférica, mas ela é inclinada, tá? E o movimento, ele começa do oeste para leste, tá? Que é um movimento que dura em torno de 24 horas. Rosa dos Ventos. A Rosa dos Ventos, pessoal, ela acaba sendo uma ferramenta que funciona como um conjunto de referências a partir do ponto onde o observador ele quer encontrar, onde ele quer chegar, tá? Então, dentro de uma rosa dos ventos, nós temos vários pontos, né? Nós temos os pontos cardeais e os pontos subcolaterais, que são fundamentais para a gente definir a nossa posição, tá? Vamos lá. Os pontos cardeais são os pontos principais para nossa orientação. São eles: norte, que fica acima, ó, sul, abaixo, leste, que fica aqui à direita, e oeste, que fica à esquerda. Então, aqui são os pontos cardeais, que são os principais para a gente se localizar. Mas, além deles, nós temos os pontos colaterais, que são nordeste, NE, sudeste, SE, noroeste, QNO, e sudoeste, SO. Mas, além dos pontos cardeais e dos pontos colaterais, nós temos outros pontos também, que são os pontos subcolaterais, tá? Que são eles: norte e nordeste, que é o NNE, norte e noroeste, que é o NNO, sul-sudeste, que é o SSE, sul-sudoeste, que é o SSO, o leste-nordeste, que é o LNE, que seria aqui, tá, pessoal? Eles colocaram um E aqui, mas é um L, LNE. O leste-sudeste, que é LSE, tá? Aí nós temos oeste-noroeste, que é o ONO, e o oeste e sudoeste, que é o OSO. Então, são todos os pontos, tá? Cardeais, colaterais e subcolaterais, que vem com o intuito de facilitar a nossa localização e orientação no espaço geográfico. Aí ele fala aqui: a figura na qual aparecem todos esses pontos de orientação, cardeais, colaterais e subcolaterais, é denominada de rosa dos ventos. Pessoal, a rosa dos ventos ela é muito comum, muito presente nos mapas. Os mapas cartográficos. Vamos lá. Bússola. A bússola é um aparelho de orientação criado pelos chineses há mais de 1000 anos. Foi trazida para Portugal por volta do século XIII pelos mouros, que são os árabes que dominaram e conquistaram por um período de tempo não só Portugal, como também a Espanha. Seu uso foi de grande importância para os navegantes europeus. Pessoal, a bússola, ela possui uma agulha imantada, tá? Que gira sobre o seu eixo. E um mostrador, no qual está desenhada a rosa dos ventos. Então, nessa bússola aqui, ela lembra mais uma bússola digital, mas se vocês pegarem o livro na página 36, vocês vão ver que tem uma bússola um pouco mais antiga. Onde está essa setinha preta aqui, ó, tá? É a parte imantada da bússola. E imantada por quê? Porque ela tem características de um ímã. Então, ela pode atrair o quê? Ferro. Para quem não sabe, o núcleo da Terra é composto de ferro e níquel, tá? Então, o ímã que ela tem, ela vai ser atraída pelo ferro que está no núcleo como uma forma de ajudar a localização, tá? Só que, assim, a bússola, ela não dá um resultado exato, não, porque nós temos dois polos, né? Nós temos o polo magnético e o polo norte geográfico. O polo magnético é o polo a qual a bússola vai ser atraída. E ele não tem uma precisão, tá, do centro da Terra. Já o polo norte geográfico é onde tem a precisão.
Mas, por exemplo, para aquele navegador, né, que vai utilizar a bússola como uma ferramenta de localização, além da bússola, ele usa as cartas de navegação. Essas cartas elas servem como forma de corrigir a diferença entre o polo magnético e o polo geográfico. Essa diferença do polo magnético para o polo geográfico é de 1.400 quilômetros, uma em relação à outra, tá? Então, as cartas de navegação, ela vem com o intuito de fazer com que o navegador, que usa a bússola como uma forma de instrumento de localização, possa chegar ao quê? Ao centro da Terra, tá? Vamos lá. GPS, né? Em inglês chama Global Position System, Sistema de Posicionamento Global. Aí ele fala aí, o Sistema de Posicionamento Global, popularmente conhecido por GPS, foi desenvolvido pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos em 1973. Com ele, uma pessoa pode se orientar e localizar uma coordenada geográfica, um endereço ou um elemento do espaço na maior parte da superfície terrestre. O aparelho funciona conectado a satélites artificiais em órbita ao redor da Terra e com, claro, o auxílio da internet, né? Então, é muito comum hoje, muitos aparelhos, como celular, como tablet e o próprio notebook, o computador, vêm com GPS como forma de ajudar a nos orientar, tá? Claro, tem que ter, né, a internet para poder auxiliar. Aí ele fala aqui. É cada vez mais comum o uso desse aparelho em veículos, pois eles facilitam o deslocamento por ruas e avenidas, em qualquer cidade do mundo, substituindo os guias de ruas locais. Então, nas cidades grandes, principalmente, é muito utilizado o GPS como forma de se orientar, né, se localizar os veículos, se orienta para chegar a ruas, avenidas e a bairros bem mais rápido e não perder tanto tempo e não, vamos dizer, se perder, né, na verdade. Imagina uma pessoa que não tem conhecimento em determinada cidade grande, né, com certeza o GPS vai ser uma ferramenta fundamental para auxiliar. E na geografia, pessoal, o GPS ele é muito utilizado. Aí nós temos outras fontes de localização também, que são os paralelos e os meridianos. Vamos conhecer os paralelos. Eles falam aí. As linhas horizontais, que é deitado, tá, pessoal? Vocês podem ver aqui, ó. Cortam o globo, são os denominados paralelos. Então, o paralelo, ela é uma linha imaginária, tá? Que circunda o quê? O planeta. A principal linha imaginária é a linha do Equador. Vocês podem ver aqui na figura. A linha do Equador, onde tem a setinha aqui mostrando. Essa linha do Equador, ela divide a Terra em dois hemisférios. Hemisfério norte, que fica acima, e hemisfério sul, que fica abaixo, tá? Além dele, nós temos também outras linhas, que são o quê? Os trópicos, né? Nós temos o Círculo Polar Ártico, vocês podem ver aqui em cima, o Trópico de Câncer, aí temos o Trópico de Capricórnio, que é o trópico que passa no Brasil, e o Círculo Polar Antártico, tá? Todos esses são paralelos. E eles vêm como uma forma também de auxiliar o quê? A nossa localização. Aí ele fala aí, a linha do Equador, ou paralelo central, divide a Terra ao meio em dois hemisférios, como eu falei para vocês, hemisfério norte, ou setentrional, tá? E hemisfério sul, ou meridional. Vamos lá. Aí nós temos os meridianos, que também são linhas imaginárias. Ele fala aí, as linhas verticais, que é em pé, ó, vocês podem ver aqui na seta, a setinha no mapa, em pé, traçadas de um polo a outro são denominados meridianos. Eles são traçados perpendicularmente à linha do Equador, correspondendo à metade de um círculo. Da mesma forma como a linha do Equador, pessoal, o meridiano, que é o meridiano mais famoso, que é o meridiano de Greenwich, vocês podem ver aqui, ó, tem um nome aqui no mapa, ele também divide o planeta em dois hemisférios. O hemisfério oeste ou ocidental e o hemisfério leste ou oriental, tá? Aí ele fala aqui, o meridiano inicial é denominado meridiano de Greenwich, que é o principal.
e foi definida a partir da localização de um observatório com o mesmo nome na cidade de Londres, que é a capital da Inglaterra, tá? Pessoal, o meridiano de Greenwich, ele é que define os fusos horários no planeta. Então, o horário oficial do planeta começa onde? Começa, tá? No bairro chamado Greenwich, ali em Londres, capital da Inglaterra. Vou mostrar para vocês aqui onde é o bairro, tá? Pronto. Nós temos aqui o Observatório de Greenwich, aí ele fala que é o marco simbólico por onde passa o meridiano inicial. Lembrando que é só um símbolo, tá, pessoal? Até porque as linhas, elas são imaginárias, mas são utilizadas em mapas como uma forma de nos ajudar o quê? A nos localizar. Aí ele bota aqui o Parque de Greenwich, em Londres, onde se localiza o observatório do mesmo nome. Só recapitulando, vamos lá. Paralelo, ele é em horizontal e divide a Terra em hemisfério norte e hemisfério sul. E o meridiano também é uma linha imaginária, só que em vertical, em pezinho. E ele também divide a Terra em dois hemisférios, hemisfério ocidental, ou oeste, e oriental, hemisfério oriental ou leste. Aí ele fala aí, como a Terra é esférica, a distância de um paralelo ao outro, ou de um meridiano ao outro, é medida em graus. Vocês podem ver aqui, ó, nas figuras, tá? Tanto o paralelo com o meridiano, ele é, basicamente, medido em quê? Em graus, tá? Se estabelecermos a medida de um grau, de um meridiano a outro, podemos traçar 180 meridianos em cada hemisfério, que corresponde a 360 graus no total. Como ponto de partida, tomando como ponto de partida o meridiano de Greenwich, pois cada hemisfério da Terra representa metade de uma superfície esférica, medindo, portanto, 180 graus. Então, no globo terrestre, tá, nós temos aqui uma medida em graus de 360 graus, mas quando o meridiano de Greenwich ele é passado a sua linha e o Equador também é passado a sua linha, nós temos o quê? Duas divisões, né? E cada divisão corresponde ao quê? 180 graus, tá? Então, em um modo geral, completo, juntando meridiano e paralelo, a Terra, ela mede 360 graus e, quando há a divisão pelas linhas imaginárias, elas ficam em torno de 180 graus cada divisão. Certo? Então, olha só, pessoal, nosso conteúdo, por enquanto, é até aqui, tá? A gente vai dar continuidade a essa temática na próxima aula. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, tá? Mais alguma informação que vocês quiserem acrescentar, na nossa aula, lá no grupo do WhatsApp, a gente vai poder tirar essas dúvidas, tá bom? Então, eu vou encerrando aqui e tchau, tchau, pessoal. Beijo.